Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e vim aqui apresentar para você, carinhosamente, os conceitos de calor sensível e calor latente. Gostou da nossa iniciativa? Deixa aquele like esperto. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e aperta aquele sininho das notificações para que sempre que tiver um novo vídeo você poder ser notificado. Se você quiser aprender física comigo, eu deixo o link do meu site aqui na descrição do nosso vídeo. Agora, vamos entender como isso acontece? O que é calor sensível? O que é calor latente? Bom, primeira coisa, eu coloquei aqui um copo com água e uma jarra com água. A gente vê que tem bem mais água na jarra do que no copo. A gente precisa ter em mente que toda vez que a gente vai aquecer alguma coisa, é necessário transferir energia para esta coisa. E aquecer significa aumentar a temperatura. E para aumentar a temperatura, nós precisamos fornecer energia. Agora vamos lembrar o que é temperatura? A gente geralmente aprende nos livros de física, ensinado também pelos professores, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Eu vou mudar esse nome. Vou colocar o grau de agitação da molécula, de uma molécula, em média. Como assim? Todo objeto, todo corpo é feito de um conjunto de moléculas, mas nós vamos dizer que a temperatura está relacionada ao grau de agitação média por molécula. E quando eu for falar agitação, eu vou trocar esse termo, que é muito subjetivo, por um outro termo mais legal. Eu vou colocar, ao invés de grau de agitação, um termo chamado energia cinética média por molécula. Como assim? A gente diz que toda vez que dois corpos estão com a mesma temperatura, se eu pegar, suponha, esta água deste copo está a 25 graus Celsius e a água desta jarra está também a 25 graus Celsius. Se eu pudesse olhar para uma das moléculas aqui do copo com água, eu dou aquele zoom, eu vejo que ela tem uma certa energia cinética do movimento de translação, ó. Ela tem uma certa energia. E se eu pegar a energia cinética de uma outra molécula que se encontra bem aqui, ó, na superfície desta outra água, se eu for olhar para essa molécula aqui da água, eu sei que eu estou fazendo uma carinha bem sem vergonha aqui, né? Ó. Esta molécula vai ter a mesma quantidade de energia em média que a da outra. Mas se eu te perguntar, em qual dos dois casos eu tenho mais energia no total? Na jarra, porque cada molécula tem a mesma energia daquela. É como se cada molécula fosse uma nota de dinheiro. Vamos supor que aqui são notas de R$2 em cada uma. Mas como eu tenho mais moléculas aqui, eu tenho mais notas de R$2, eu vou ter uma maior quantidade de energia aqui neste pote. Mas saiba, se eu tiver os dois com a mesma temperatura, eu posso garantir que estas duas moléculas, elas têm a mesma energia cinética, cada uma delas. Mas não se esqueça, aqui eu tenho poucas moléculas, então eu tenho aqui menos energia total, ao passo que nesta outra aqui, que é a nossa jarra, nesta jarra, como nós temos muito mais moléculas, nós vamos ter mais energia no total. Então a gente precisa entender isso. Se eu pegar uma molécula apenas, eu vou ter a mesma quantidade de energia para essa molécula e para aquela molécula. Mas no total aqui eu tenho mais moléculas, portanto eu vou ter mais energia no total. Deu para acompanhar? Agora nosso próximo raciocínio vai ser como esquentar, como aquecer isso daí, através de transferência de energia. Porque se eu quiser esquentar,
tanto o copo com água quanto a jarra, eu vou precisar fornecer energia, já que a temperatura está relacionada à tal da energia. Mas existe um mecanismo em especial que a gente usa para transferir energia e aumentar a temperatura dos corpos. Este mecanismo é o calor. Calor, ele é um mecanismo de transferência de energia a nível microscópico. A gente não enxerga essa transferência de energia com força e deslocamento, como é o que acontece no caso do trabalho. Mas essa transferência de energia a nível microscópico, a nível molecular, ele ocorre espontaneamente das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura, ou seja, das regiões de maior concentração de energia cinética por molécula para as regiões de menor concentração. Isso te lembra um negócio chamado difusão. Lembra? A difusão é aquela tendência que as coisas têm de se espalhar das regiões de maior concentração para as regiões de menor concentração, havendo no final uma certa homogeneidade. Então, quando a gente fala calor, eu não gosto de dizer que calor é energia em trânsito. Não, o calor ele é o trânsito da energia. E quando a gente pergunta a quantidade de calor, a gente na verdade está perguntando qual é a quantidade de energia transferida através deste mecanismo calor, deste mecanismo microscópico que ocorre espontaneamente das regiões de maior para as de menor temperatura. Em geral, a quantidade de calor transferida é simbolizada pela letra Q, ou seja, a quantidade de energia transferida através desse mecanismo calor é chamada de Q. E as unidades de energia a gente sabe que são a caloria ou o joule. Lembrando que aquela tal daquela uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Então, há uma tendência em substituir, inclusive no contexto alimentar, a unidade de caloria pela de joule. Se você for pegar a quantidade de energia de uma determinada barra de cereal, você vai ver que tem as duas unidades aparecendo lá, a caloria e os joules. Bom, então eu já sei que eu preciso transferir energia para aquecer um corpo. Agora, nós vamos estudar a proporcionalidade das grandezas envolvidas. Como assim? Seguinte, a gente sabe que para esquentar um copo com pouca água é necessário menos energia do que para você esquentar uma jarra com muita água. Então nós vamos ver agora o chamado processo de variação da temperatura, Num processo de variação de temperatura, a quantidade de calor necessária, ela é proporcional à massa que eu vou querer esquentar. Ou seja, quanto mais massa eu tiver, maior a quantidade de calor necessária para provocar o aquecimento. Por outro lado, a gente sabe que se a gente quer esquentar só um pouquinho, precisa de menos energia do que para esquentar uma grande variação de temperatura, para provocar um grande aquecimento. Então, a gente diz que a quantidade de calor é proporcional a variação da temperatura. Então, a gente pode dizer que a quantidade de calor é proporcional à massa e a quantidade de calor é proporcional ao aumento de temperatura envolvido aí na história. Douglas, e agora o que eu vou fazer na minha cabeça? Sempre que uma grandeza é proporcional a uma e depois está proporcional a outra, a gente pode dizer que esta grandeza, quantidade de calor, ela é proporcional ao produto massa e variação da temperatura. Então a quantidade de calor é proporcional. Douglas, o que esse símbolo que parece um alfa é? Este símbolo que você está vendo aí, se você não o conhece, ele é utilizado para representar a palavra proporcional. Então, a quantidade de calor é proporcional tanto à quantidade de massa que eu quero esquentar, quanto à variação da temperatura que eu quero proporcionar. Então, isso daí é o primeiro passo para a gente entender
estas coisas. Douglas, até agora eu entendi. Mas e aí? Agora eu vou apagar parte desse estudo para que a gente aprofunde este conhecimento. Dá uma olhadinha na lousa se quiser copiar, porque agora a gente vai apagar. Sempre que uma grandeza é proporcional à outra, ou aqui no caso, a outras duas grandezas, a gente pode dizer que ela vai ser uma constante vezes isso daqui. E isso é a característica da proporcionalidade. Por exemplo, a quantidade de mãos dentro de uma sala é proporcional à quantidade de pessoas que tem dentro da sala. Qual é a constante de proporcionalidade? 2. O número de mãos é 2 vezes o número de pessoas, supondo que nenhum seja portador de necessidades especiais, né? Nenhum tenha perdido a sua mão. Pois bem, a constante de proporcionalidade a gente vai chamar de C. É o famoso Czinho que você talvez já tenha estudado. Então a quantidade de calor vai ser essa constante Czinho vezes m vezes ΔT. Professor, eu não estou acostumado a escrever desse jeito. Eu estou acostumado a escrever m vezes Czinho vezes ΔT. Douglas, o que essa expressão quer dizer? Que a quantidade de calor vai ser dada por essa expressão. E que constante é essa? No ensino médio, esse valor é considerado constante. Num estudo mais aprofundado para o ensino superior, se sabe que essa constante nem é tão constante assim. Mas para efeitos didáticos, para a gente compreender o mundo, a gente pode considerar isso daqui uma constante. Essa constante deveria receber o nome de inércia térmica específica da substância que a gente está analisando. Como assim? Cada substância vai ter um tal de um Czinho que vai caracterizá-la. Quanto maior for essa constante, maior vai ser a quantidade de calor necessário para esquentar o objeto. Mas você deve estar falando, Douglas, eu nunca ouvi esse termo inércia térmica específica. É porque, em geral, a gente chama isso daí de calor específico sensível. Vem comigo. Este termo calor específico sensível, né, da substância, ele vem de uma época que se pensava que calor era uma propriedade dos corpos. Mas calma, calor não é uma propriedade, calor é um mecanismo de transferência de energia. A energia, sim, é uma propriedade. Todo corpo tem como propriedade uma determinada quantidade de energia. E é assim que a gente vai trabalhar quando for falar de energia. Energia é propriedade, calor não é propriedade. Calor é um mecanismo de transferência de energia. Por isso eu repito, não gosto de dizer que calor é energia em trânsito. Eu gosto de dizer que calor é um mecanismo de transferência de energia. Então está que cada substância vai ter uma inércia térmica específica. Douglas, por que o nome inércia? Você lembra que a inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer do jeito que estão? A inércia térmica seria a tendência que o corpo tem de permanecer com a temperatura que está. Quanto maior o valor deste calor específico, também conhecido como inércia térmica específica da substância, maior a dificuldade, entre aspas, que esta substância vai impor à variação da temperatura. Por quê? Porque quanto maior o valor dele, mais calor vai ser necessário, mais transferência de energia vai ser necessária para provocar o aquecimento. É daqui que vem este termo. Aí as pessoas começaram a fazer uma outra associação. Chamaram de Czão este produto Mzinho vezes Czinho aqui, ó. Este produto destes dois valores ganhou o nome de Czão, que virou a inércia térmica, não da substância, mas do corpo. Muitos chamam esta inércia térmica do corpo de capacidade térmica do corpo. Ao passo que muitos chamam também aqui, ó, o Czinho de capacidade térmica específica
da substância. Douglas, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Na hora que eu faço o produto da massa pelo calor específico da substância, eu vou te dar uma grandeza chamada capacidade térmica que me diz o quão difícil é esquentar um corpo. Você há de concordar comigo que quanto mais massa ele tem, mais difícil é de esquentar. Quanto maior o calor específico da substância de que ele é feito, mais difícil de nós esquentarmos ele. Então, aí vem a ideia. Este Czão chamado de capacidade térmica, ele está relacionado à massa e à substância. Quanto mais massa o corpo tiver, mais difícil de aquecê-lo. Quanto maior a capacidade térmica específica da substância, o calor específico da substância, a inércia térmica específica da substância, tantos nomes para uma coisa só. Quanto maior for ele, também maior a inércia térmica do corpo em questão. Douglas, e aí? Acompanhe a sequência do raciocínio. Se a gente isolar o tal do Czinho nessa expressão, vai ver que ele é Q sobre M delta Tzão, né? Delta T, onde delta T é o aumento da temperatura. Veja que quando a gente vai atrás da unidade, a unidade do calor específico é caloria por grama e por grau Celsius, ó. Calor, massa, delta T, variação de temperatura. A capacidade térmica, por outro lado, na hora que nós juntamos essas duas expressões, nós vemos que este produto Mzinho Czinho, pode ser substituído pelo Czão. Isolando o Czão, ele vai ser a quantidade de calor sobre a mudança de temperatura, de tal forma que ele é medido em caloria por grau Celsius. Então essas são as unidades que a gente vai utilizar quando tiver esse tipo de situação. Esse tipo de problema cai demais no Enem, mas é importante que você entenda o significado de cada uma das coisas que você está vendo aqui. Então nós aprendemos que, para aumentar a temperatura, que tem a ver com a energia cinética das moléculas, nós precisamos fornecer energia. Quanto mais moléculas nós tivermos, mais massa nós vamos ter, e por isso, mais calor será necessário. Obviamente, quanto maior o aumento da temperatura que nós quisermos proporcionar, mais calor nós vamos ter de fornecer. Cada substância tem um calor específico diferente. Você já percebeu que quando você vai à praia, a areia geralmente está bem quente e a água está fria? Por quê? Porque o calor específico da água é bem maior do que o calor específico da areia. Então, na hora que o sol surge no céu e lança a radiação dele para a água e para a areia esquenta mais do que a água. Então, a gente vê que a areia é mais fácil de esquentar, ela precisa de menos calor para esquentar, porque a capacidade térmica específica da areia, o calor específico sensível da areia é menor. Todos esses processos são chamados processos sensíveis. Por que a gente chama de sensível? Porque a gente consegue verificar essas transformações de maneira sensível a um termômetro. Um termômetro consegue verificar essas transformações de temperatura. Então, essas transformações são transformações sensíveis a um termômetro. Por outro lado, quando há mudança de fase, a coisa não acontece bem assim. Vamos ver como seria? Olha, que coisa interessante o que acontece quando nós temos a mudança de estado físico. Imagine que nós temos aqui um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius e nós começamos a fornecer para ele o bom e velho calor. Douglas, não é bem assim. Nós fornecemos energia através do mecanismo de transferência chamado calor. Então, na verdade, quando a gente fala nós estamos transferindo calor, nós estamos transferindo energia através do mecanismo calor. Essa é a ideia. E aí,
nós vamos fornecendo esta quantidade de energia, vai havendo a mudança de temperatura, o gelo que estava a menos 10 graus Celsius chega a 0 graus Celsius. E olha que interessante, a partir daqui nós continuamos fornecendo energia o tempo inteiro, mas durante essas etapas aqui, ó, você está vendo o que está acontecendo com a temperatura? O gelo estava a zero, fornecia energia. Ele começou a se transformar em água. Aqui temperatura 0 graus Celsius. Continuei fornecendo energia, aí ele já se transformou todo em água. Aqui temperatura 0 graus Celsius. Durante a mudança de estado físico, se nós mantivermos a pressão constante, uma atmosfera do nível do mar, a temperatura vai ser constante no caso da água. Aí você fala, poxa, eu estou dando energia e as moléculas não estão se agitando? Perfeitamente. Você está dando energia não para aumentar a energia cinética das moléculas, mas para aumentar a energia potencial. Uma energia que a gente não consegue perceber com um termômetro, porque as moléculas estão se desagregando, mas não estão ficando mais agitadas. O grau de agitação está constante. Então veja, nós estamos modificando a quantidade de energia que não é sensível ao termômetro. Você não vai conseguir perceber aqui essa entrada de energia com um termômetro. Então essa entrada de energia, essa transferência de energia está escondida para o termômetro. E sabe um termo muito bom para se referir ao escondido? Vou te dizer, latente. O termo latente significa escondido. O bom e velho, entre aspas, por debaixo dos panos. Então, a gente chama essa transferência de energia pelo mecanismo calor de transferência latente, uma transferência que não vai ser percebida pelo termômetro, mas vai ser percebida na desagregação das moléculas. Veja que o calor sensível aumenta a energia cinética das moléculas, das partículas que constituem o corpo, ou seja, aumenta a temperatura. Por outro lado, o calor latente aumenta a energia potencial das moléculas e com isso provoca a desagregação. Então, se alguém te perguntar onde é que há mais energia, no estado sólido ou no estado líquido, cuidado, eu já vi professor dizendo que o sólido tem mais energia. Mentira! No estado sólido eu tenho menos energia. Vou te provar por quê. Para fazer um sólido virar líquido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho de dar energia. Então, se eu preciso dar energia para o sólido virar líquido, o líquido tem mais energia que o sólido. Mas essa entrada de energia aqui durante a mudança de fase é uma entrada escondida, é uma entrada latente que a gente não percebe. A quantidade de calor envolvida aqui também é proporcional à massa. Então, a quantidade de calor envolvida na mudança de estado físico também é chamado de calor latente da transformação. Essa quantidade de calor é proporcional à massa que foi transformada. Então, quanto mais massa for se transformando, maior a quantidade de calor. E professor, vai aparecer o ΔT aí? Não, porque durante a mudança de estado físico, eu não estou tendo a mudança da temperatura, de tal forma que esta quantidade de calor vai ser igual à massa que foi transformada, que mudou de estado físico, vezes uma constante que a gente, em geral, representa pela letra L. L de quê? De latente, de escondido, porque durante essa transformação está escondido do termômetro o que está acontecendo. O termômetro não percebe essa transformação porque para ele a transformação está com temperatura constante. Ah, tá. Este L vai depender do material e do tipo de transformação. Por exemplo, o valor do L no caso da fusão do gelo
é igual a 80 calorias por grama. Se você quiser vaporizar a água, o valor do L vai ser 540 calorias por grama. O que eu quero dizer com isso? É necessário menos energia para fazer o gelo virar água do que é necessário para fazer a água virar vapor. No vapor, as moléculas estão com o ápice de sua desagregação. As moléculas estão todas espalhadas. Essa nossa aula teve como objetivo te fazer entender quando é que a gente usa MC-ΔT e quando é que a gente usa ML. Em outros encontros, nós vamos fazer questões e nós vamos poder resolver problemas envolvendo essas grandezas físicas. Gostou da nossa iniciativa? Deixa o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal. Se você quer fazer um curso de física comigo, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o meu site. Então a gente se vê. Um forte abraço e sucesso para você!